Olá pessoal, tudo bem? Convidando vocês para mais um momento a gente trabalhar o esclarecimento, receber o conhecimento de Deus para nossas vidas. Precisamos fazer aquilo que o próprio Jesus ensinou, buscar o conhecimento da verdade, para que a gente não venha a ser manipulado, escravizado pela mentira. Precisamos fazer aquilo que Deus adverte o profeta para que o povo busque a Ele, conhecendo o Senhor e prosseguindo no conhecimento do Senhor. Então nós temos que buscar o conhecimento de Deus e prosseguir nesse conhecimento constantemente, todos os dias. Precisamos estar aprendendo mais do Senhor, para a nossa vida cada dia ser mais edificada. O crescimento da nossa vida de fé em Deus, para estarmos cada dia mais firmados e firmes nele, é pelo conhecimento da palavra. Agora, observe que o diabo ele trabalha de uma forma oculta, que ninguém percebe. Ele trabalha dentro de situações que a multidão não percebe, só os que são prudentes. O apóstolo Paulo vai dizer que astutas ciladas que o diabo trabalha para tirar o povo de Deus da caminhada com Deus. Ele usa de astutas ciladas. Isso quer dizer que são ciladas inteligentes, armadilhas inteligentes. Observe uma coisa. A nossa vida cristã, ela tem que ter a direção, a prioridade, a busca do conhecimento de Deus na palavra, pela palavra. A vida cristã, ela não é questão de penitências, sacrifícios, obrigações, flagelos, tarefas, metas, compromissos de tarefas religiosas de nenhuma. A vida cristã, ela não é vivida centralizada em um ambiente que chamam de templo, santuário, casa de Deus, onde o povo passa a viver nesse ambiente o paganismo, idolatrando, mistificando, colocando esse ambiente como canal, lugar de encontrar e de estar em Deus. Olha a investida do diabo, que ao longo dos séculos vem impedindo o povo de chegar a Deus com a mentira dele. O Evangelho nos ensina a crer e viver essa vida por fé. A fé é na palavra, é em Cristo, guiado e dirigido por Ele. Não é a fé que o mundo vive na religião, guiado e dirigido pelos preceitos, princípios e valores da religião. Uma fé que leva as pessoas à crença, dogma, prática de tarefas e atividade religiosa. Não é essa fé que nós temos que viver para com Deus. O Evangelho não ensina isso. Olha a astúcia do diabo. Olha a investida do diabo na humanidade, para manter milhões e milhares de pessoas presas, impedindo-as de chegar a Deus e levando-as à mentira, se afastando de Deus, fazendo elas pensarem que estão na verdade, servindo e adorando a Deus. O Evangelho nos convida a crer e a viver essa crença, mas essa crença
naquilo que o Evangelho mostra, revela. Não é viver uma crença de religião e igreja. Nos dogmas, nos credos, nas tarefas, nas obrigações, nos sacrifícios, nas atividades que o povo vive das religiões. O Evangelho nos convida a um conhecimento de Deus. E nesse conhecimento, guiar nossa vida naquilo que o Evangelho nos orienta, que nos leva a Cristo, a crer no que foi realizado e consumado por Ele, aonde Cristo consumou a obra da salvação, aonde Cristo é a manifestação do amor, da graça e da misericórdia de Deus por todos os seres humanos que estão perdidos, julgados e condenados. Cristo é a obra de Deus, por onde este homem que está perdido, julgado e condenado, pode ser salvo. O Evangelho nos ensina isso. Nós temos que ter uma fé em Deus dentro daquilo que o Evangelho revela. A fé é o crer, é o acreditar, é o confiar, é o seguir, é o perseverar na direção que Deus nos dá pelo Evangelho. Essa é a fé. Por onde vamos alcançar o dom gratuito de Deus, que é a salvação. É por essa fé, mediante a fé, que nós alcançamos o dom gratuito de Deus, a salvação. Essa fé que é pelo ouvir o Evangelho. Por onde eu vou me conduzir, colocar minha confiança, minha esperança, aonde eu vou estar perseverando, aonde eu vou priorizar estar sendo dirigido e não desviar da direção que o Evangelho me mostra. Agora, olha a astúcia do diabo para fazer o homem se perder dessa direção e levando ele a acreditar que está na direção. É a maior investida do diabo na humanidade, é levar a humanidade a viver na maldição, fazendo a humanidade crer que está na bênção. É fazer a humanidade ir para o inferno, no caminho que estão andando, e fazer essa humanidade acreditar que está indo para o céu. É levar a humanidade desviar-se de Deus, se perder de Deus, e fazer a humanidade acreditar que estão andando com Deus, indo para Deus. Essa é a maior investida do diabo na humanidade. Como ele faz isso? É aquilo que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:4, que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não contemple, não seja esclarecido nem iluminado pela luz do Evangelho. A luz do Evangelho de Cristo é por onde devemos ser guiados. E o povo está guiado pelas trevas, achando que é a luz de Deus, porque estão privados da verdade do Evangelho. Enquanto o Evangelho nos ensina a viver uma fé consciente, com entendimento, com inteligência, dentro da prudência e da perseverança que o Evangelho nos mostra, o povo vive uma fé mística, irracional, pela emoção, aonde se embriagam, aonde são levados a viver muitas coisas em nome de Deus, que não é pelo Evangelho, que o Evangelho não ensina, aonde o diabo prende as pessoas a viver uma fé em nome de Deus, escravizados em penitência, sacrifício, flagelos, obrigação religiosa, atividade religiosa, compromissos, obrigações, metas.
Tudo isso o diabo leva as pessoas a viverem, onde ele prende, deixa as pessoas impedidas de viver para Deus. Ele prende as pessoas, onde a mente das pessoas é cauterizada, onde as pessoas estão alienadas, vivendo uma mentira, e com isso, o diabo faz elas ignorar a verdade. As próprias pessoas ignoram a verdade, desprezam a verdade, não dão ouvido à verdade, porque o diabo usa das suas astutas ciladas, as suas armadilhas inteligentes, para prender o ser humano, privar o ser humano, impedir o ser humano do conhecimento da verdade. Por onde ele vai chegar a Deus? Viver verdadeiramente em Deus e com Deus. Essa verdade que está revelada no Evangelho, que é a luz que ilumina o entendimento do homem com a verdade, para o homem ser liberto da mentira e sair das trevas, do engano que Satanás tem colocado ele, dentro desse entendimento que ele está vivendo, de fé em Deus, de vida com Deus, de devoção a Deus, que não é pelo Evangelho, é pelo sistema religioso. Aí as pessoas acham que a sua vida com Deus, para ser vivida, tem que estar escravizada dentro de atividades, tarefas, compromissos dentro de igrejas. As pessoas entendem que para encontrar Deus, precisa estar dentro do ambiente que foi colocado como lugar central da vida com Deus, as instituições. As pessoas entendem que para Deus abençoar e para ser abençoado e merecedor da bênção de Deus, precisam fazer pacto, voto, campanha, obedecer, viver submissa aos sacrifícios, aos fardos, ao jugo de servidão que é colocado para o povo viver e servir dentro das religiões. Tudo isso é sacrifício de tolo, é adoração vã, é vida com Deus reprovada, é atos de fé reprovados, porque Deus não recebe essa fé que o povo vive dentro da religião, esse sacrifício em nome de fé, essa renúncia em nome de fé em Deus, para viver sua vida devota e escravizada, alienada, subjugada, servindo, centralizando o teu viver dentro de uma instituição religiosa, como se fosse o meio para tu estar em Deus. Quando você está dentro desse entendimento, está vivendo isso, você está perdido e andando contrário à verdade de Deus. Meu amigo, preste atenção. É um momento de esclarecimento. É um momento de ademoestar. É um momento de levar a luz para você. Se você quer verdadeiramente ter um encontro com Deus e andar com Ele, não é entrando por essas portas de esquina de religião, não. Não é entrando pela porta de nenhuma igreja que você vai encontrar Deus. Não é entrando pela porta de nenhuma religião. Não é entrando pela porta de nenhuma instituição religiosa que você vai ter acesso a Deus. A única porta que vai te dar acesso a Deus é aquela que está revelada lá no Evangelho, capítulo 10, versículo 9. Quando o próprio Jesus vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, se alguém, é condicional, meu amigo. Entra quem quer nessa porta. A condição é entrar. Se alguém entrar por essa porta, aí sim é que você vai encontrar Deus, a salvação. Você não vai ter acesso a Deus entrando por nenhuma porta de igreja ou religião. A única porta que você precisa entrar para andar no caminho que te leva à vida com Deus é Jesus. E é aí que o diabo engana as pessoas. Porque o diabo faz as pessoas acreditarem. Não, eu tenho que crer em Jesus.
Mas eu tenho que entrar pela porta da igreja. Porque se eu não estiver numa igreja, se eu não estiver servindo numa igreja, se eu não estiver com a minha vida devota e consagrada numa igreja, se eu não estiver submisso à autoridade e ao domínio de um líder de igreja, eu não sou de Deus. É isso ou não é que o diabo tem colocado na tua mente? Tu acredita assim? E milhares e milhões de pessoas que estão vivendo isso acreditam assim também. Você que está dentro do sistema, sua mente está cauterizada com essa mentira. Porque só está liberto dessa mentira quem está em Jesus, guiado pela luz do Evangelho de Cristo, que é o próprio Jesus essa luz. Essa luz não é um sistema religioso. Jesus, ele não convida ninguém a estar nele por meio de nenhum ambiente. Jesus fez um chamado direto para o pecador a ele. Escute uma coisa. Entre o pecador e Jesus, não há intermediário. Não é igreja, não é pastor, nem papa, nem padre. Não é sacrifício, nem penitência. Não é nenhuma dessas coisas que o povo vive nas religiões sendo ensinado. Aprendam uma coisa. Entre Jesus e o pecador, só há uma coisa que pode impedir o pecador de chegar a Jesus. A incredulidade do pecador. A renúncia e o negar do pecador a Jesus. Só isso que impede o pecador de chegar a Jesus, se ele não quiser. Se ele renunciar e negar a Cristo. Mas entre o pecador e Jesus, não há intermediário, irmão. Jesus não colocou Maria como medianeira para levar o pecador a ele. Jesus ele vai dizer, vinde a mim, direto a Cristo, estou em Deus. E para eu chegar em Cristo, eu não preciso de igreja, de mediadores, mediadoras, de sacrifício, penitência, flagelo. Eu não preciso passar 10, 20 horas me consagrando. Eu não preciso ir para culto de poder, de avivamento, de reconciliação, de libertação, de quebra de maldição. Eu só preciso crer no chamado de Deus que me leva a Cristo. Agora vem um porém. Qual é o chamado de Deus que leva o homem a Cristo? Por onde Deus chama o homem perdido para ir a Cristo encontrar salvação? Eis o porém. Muitos acreditam que precisam ir para uma igreja para encontrar Deus, para se converter a Cristo, para ser um cristão, discípulo de Cristo. Muitos acreditam, porque são ensinados com essa mentira, de que tem que crer em Jesus e ir para uma igreja, a professar sua fé. Para que eu professe a minha fé em Cristo, eu não preciso de uma vida religiosa de igreja. Eu só preciso do entendimento transformado e comunicar a minha fé dentro do meu conhecimento. Eu professo a Jesus, eu professo a minha fé publicamente, quando eu vivo a minha fé, não dentro de ambiente religioso, mas na minha vida e no meu viver, pregando e defendendo os princípios do Evangelho, anunciando a Cristo, eu vivo essa fé, me colocando na direção do Evangelho. A minha fé e a minha vida com Deus, para que eu esteja vivendo, eu não preciso e não é por meio de igreja. Eu pergunto a você, onde Jesus ensinou isso? Que hoje vocês são ensinados e vivem dentro dessa prisão. O povo tudo fanático, alucinado, perturbado mentalmente. Quanta gente perturbada, meu irmão, mentalmente dentro das igrejas. Quanta gente preocupada, porque se não for para o culto, eu perco a bênção, eu não encontro a Deus, eu não adoro a Deus. Se eu não for para o culto, se eu for para a igreja, eu estou desviado. Eita, porque eu tenho que ir. Quanta gente aí perturbada dentro dessa vida religiosa, nesses sacrifícios de tolo. Pessoas fanáticas, que não tem mais tempo para estar em casa com a família, na igreja de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e por aí vai e começa. Pessoas que deixam até de buscar emprego para estar dentro de igreja com a promessa de que eu estou na obra de Deus. Deus me colocou aqui. Mentira!
Aonde é que te ensinaram isso? É mentira do diabo. Vai aprender com Cristo se ele mandou tu estar dentro de alguma obra, igreja. Alguém chegou para mim e disse, não, é a obra de Deus, tem que estar na igreja fazendo a obra de Deus. Isso aí é mentira do diabo, que usa esses pastores para pregar isso. Porque Jesus nunca ensinou isso a ninguém. Meu amigo, vai examinar as Escrituras e buscar onde é que Deus ensina isso a alguém. Meu amigo, minha amiga, sai desta vida perturbada de igreja. Porque tu fica dentro dessa alienação, alucinação, desse histerismo, deste fanatismo, desta vida perturbada mentalmente, com o entendimento de igreja, 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 colocando o lugar da tua vida com Deus, igreja, e com isso tu estás negando a Cristo. Não adianta dizer, eu amo Jesus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, mas o teu entendimento está te levando a ser reprovado por ele. Tu está buscando viver uma vida com Jesus pela direção errada. A vida que Jesus ensinou a viver com ele não foi preso, escravizado, alienado dentro de igrejas, irmãos. Foi guardando e praticando a palavra dele. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Se vocês querem ser verdadeiramente meus discípulos, guardem as minhas palavras. O homem prudente que está com a vida dele edificada em Deus é aqueles que ouvem e praticam a palavra de Jesus. Aonde Jesus ensinou alguém a estar dentro de algum lugar chamado templo, santuário, casa de Deus? Como hoje é pregada essa mentira do diabo por esses líderes religiosos de igrejas evangélicas, igrejas católicas, igrejas de mormons, testemunha de Jeová, cada um tem um nome da autoridade eclesiástica. Um se chama pastor, outro padre, outro ancião, outro apóstolo, outro bispo, outro arcanjo, querubim. É tanto nome que eles dão para que eles possam estar governando sobre o povo dentro desses ambientes, onde o diabo tem o seu trono e ciranda, escravizando esse povo, porque Deus não está aí. Aí não é um ambiente que Deus está. Porque Deus, em canto nenhum, ele diz que está dentro de algum ambiente. O lugar que Deus quer habitar é na minha e na tua vida. Quando eu e você crê nele, em Jesus. Para que eu e você seja templo do Espírito Santo, onde Deus habita em nós pelo Espírito Santo, é preciso primeiro conhecer a verdade, se converter a essa verdade e andando nessa verdade para que você e eu sejamos templo, casa e morada de Deus em espírito. Não é se filiando a uma igreja, achando que vai encontrar Deus lá, porque agora você é de Deus, porque está na igreja. Isso é mentira do diabo, irmãos. Jesus nunca orientou ninguém a isso. Jesus nunca centralizou ninguém a viver uma vida de adorar e buscar Deus dentro de nenhum ambiente físico, geográfico, exclusivo. E se tivesse algum ambiente para Jesus ensinar o povo a ir adorar a Deus, era no templo lá de Jerusalém, que ainda estava construído no período que Jesus estava na terra. Mas se você examinar as Escrituras, a biografia de Cristo, nos 4 evangelhos, onde Jesus cumpriu o ministério da revelação do evangelho que trouxe. Se você examinar os 4 evangelhos, capítulo por capítulo, versículo por versículo, livro por livro, você não vai ver em nenhum lugar Jesus direcionando ninguém a buscar a Deus em nenhum templo, em nenhuma casa, em nenhum santuário. E por que hoje o povo ensina isso? Como se fosse Deus, porque o diabo, ele falsifica a verdade de Deus, prega a mentira como se fosse verdade. E o diabo nunca vai pregar a mentira dele dizendo que é ele. Ele vai pregar a mentira dele dizendo que é Deus. Dizendo que Deus está revelando. É Deus que está usando com autoridade. Porque se você examinar, escute o que você está aí ouvindo, com atenção. Não entre no repeté do próprio atrás, no emocionalismo, não.
Esse é o problema desse povo, que o diabo tem cirandado no meio deles. Porque são meninos, levados pela emoção e movimentos. Não tem prudência para raciocinar e pensar. Estejam mais atentos a ouvir, meus irmãos. Não se deixem levar pela emoção. Não se deixem levar pelos movimentos de poder. Esteja com a tua atenção atenta na mensagem. Para que tu esteja examinando se é a doutrina de Cristo, se é o Evangelho ou não. Agora, como tu vai fazer isso? Se tu não conhece, tu não tem discernimento do que é e o que não é de Deus. Como é que tu vai saber aonde está a mentira? Aonde está o falso profeta? Aonde está sendo pregada a doutrina de demônio? Aonde está a heresia? Aonde está o evangelho anátema? Como é que tu vai saber discernir isso se tu não tem conhecimento? Isso não é pelo movimento de místico, de poder, de unção, de revelação. Isso é pelo conhecimento da palavra. Tem que conhecer a palavra para, no combate da fé, vencer as mentiras de Satanás. Pois a palavra é a espada do Espírito. Se você não tem o conhecimento da palavra, não está guiado na palavra, não está trabalhando dentro da direção de Deus pela palavra, como é que tu vai ser livre da mentira do diabo? Está dentro dela, mano. Está dentro dela, achando que é filho de Deus, achando que é povo de Deus, achando que é a igreja de Deus porque está dentro de uma igreja do homem. Está perdida, mano. Examina, versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro, dos 4 evangelhos. E procura onde tu vai ver Jesus ensinando, orientando alguém a estar escravizado dentro de algum ambiente religioso, dentro do princípio da autoridade eclesiástica, submisso a algum líder como autoridade de Deus para o povo. Examina e me mostra aonde Cristo ensina isso. Aonde Cristo deixou Pedro, Paulo, João, algum apóstolo como autoridade espiritual para o povo. Porque Jesus não deixou, sabe por quê? Sabe por que Jesus não deixou nenhuma autoridade espiritual, líder religioso para o povo dele? Porque é ele que conduz o povo dele. Ele é a cabeça, ele é a autoridade espiritual. Todos são membros, só um que é a cabeça. Só uma autoridade espiritual para a igreja de Deus. Não é líder religioso, é o próprio Jesus. Aí o diabo coloca essa mentira dentro das suas sinagogas, chamada igreja de Deus, casa de Deus, santuário de Deus. São sinagogas de Satanás. O que prevalece lá é a mentira, não a verdade. A verdade lá é usada. Eles usam a Bíblia somente para manipular vocês, falsificando a palavra, tirando a interpretação da palavra, criando a interpretação deles, colocando muitas coisas, adicionando, para escravizar vocês. Porque se for pregar a verdade, vocês vão ser libertos desses ambientes malditos, da escravidão, do domínio desses homens que Satanás prende vocês. Porque em canto nenhum Jesus ensinou nada disso que os religiosos hoje vivem. Hoje mistificam um lugar chamando de templo. Hoje vive sacrificado por muito sacrifício religioso e obrigações, como meio de consagrar e de buscar a Deus. Hoje vive centralizando a vida todo dia, o dia todo dentro da igreja, como se fosse um ambiente místico, onde Deus está para receber adoração. Você acha que Deus estabeleceu algum lugar para ser adorado? Isso no Novo Testamento não existe, irmãos. Isso, o próprio Jesus ensinou isso. Esses homens são tão levados por Satanás, são tão ministros de Satanás, que eles desfazem de tudo que Jesus ensinou e eles se denominam de Deus. Todos esses pastores aí, que são considerados, adorados, venerados, idolatrados pelos seguidores deles, que dizem que é homem de Deus, são filhos do diabo. São ministros de Satanás.
transfigurados como obreiro de Cristo, levando tu, que é discípulo dele, a se perder com ele. Porque todos esses pastores religiosos de qualquer religião, qualquer líder, seja das igrejas evangélicas, católicas, espíritas, budista, mormon, testemunho de Jeová, todos os líderes do sistema religioso, independente de qual seja ele, vai colocar no seu entendimento que existe um lugar centralizado para a tua vida com Deus ser devota ali. Que chamam de igreja, de templo, de santuário, de casa de Deus. Todos eles vão pregar essa mentira do diabo. Agora, eu pergunto a você, aonde Jesus ensinou isso? A pergunta para você é essa. Para você usar o senso crítico, questionar e buscar examinar, para que você conheça a verdade e seja liberto. Todos os líderes religiosos que se dizem homem de Deus vai pregar: olha, venha para a igreja, que é a casa de Deus, venha servir a Deus, venha para a obra de Deus, venha adorar a Deus, venha buscar a bênção de Deus. Eles centralizam tudo no ambiente. Isso é misticismo. Isso anula o único lugar que você tem que estar para encontrar e adorar e servir e estar em Deus. Não é a igreja, é Cristo. Eles tiram Cristo de cena. Cristo é só o papel de fundo. Não. Jesus Cristo é o Senhor. É mentira. Porque você vai estar com a sua vida dirigida a ser devoto e consagrando. Não é a Ele, pela palavra, é nas igrejas, pelos sacrifícios religiosos, pelas obrigações religiosas, pela sua vida de atividade nos eventos, nas atrações religiosas. É ou não é? Meus irmãos, estou falando alguma coisa que não procede aqui. Olha como esses homens levam a mentira em nome de verdade de Deus. Olha como eles desfazem do que Jesus ensinou. Jesus vai ensinar que o lugar onde ele habita é em nós, não é em nenhuma casa. Jesus vai ensinar que para a gente encontrar Deus é nele e por ele. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém chega ao Pai senão por ele. Isso quer dizer que quando eu estou em Cristo, eu estou no Pai. Eu não preciso ir para nenhum ambiente para buscar a Deus. Quando eu estou em Cristo, eu sou templo e casa morada onde Deus habita. Eu não preciso estar em nenhum templo, casa de Deus, ou santuário chamado igreja, para adorar a Deus. Quando eu estou em Cristo, eu sou um verdadeiro adorador. Porque é aí que Deus vai receber a minha adoração. Não é porque eu estou dentro de uma igreja, é porque eu estou em Cristo e a palavra de Cristo está em mim. É por aí que Deus recebe a minha adoração, que eu sou verdadeiro adorador. Que adoro a Deus com o meu entendimento, estando em Cristo pela palavra dele. Não dentro de igreja, em atividade, culto e cerimonial religioso. Adorar a Deus não é isso. Mas olha o que o diabo faz para tirar você da verdade. Para privar você da verdade. Para manter você preso, perdido de Deus. Na mentira. O povo hoje tem a sua vida devota, escrava, centralizando o seu viver, com muita tarefa, compromisso e obrigação, dentro dos ambientes religiosos, que chamam de casa de Deus, santuário, templo. E o povo vive essa escravidão entendendo que é para Deus. Irmãos, faz uma pesquisa aí do que o povo está vivendo dentro das religiões, escravizado, irmão. Alienados pela religião, fanáticos pela religião. Vive uma fé irracional, sem razão, na religião. O católico fere seu corpo, subindo ladeira de joelho. O católico coloca sua fé e esperança em uma matéria inanimada, uma escultura, achando que aquilo é que vai lhe proteger,
achando que aquilo é o canal por onde Deus vai mandar a bênção, buscando socorro na matéria inanimada, em pessoas que já morreu. O morto não ajuda. Quem morreu não pode ajudar quem está vivo. Mas o povo está colocando sua fé, sua esperança, rogando, clamando, suplicando o socorro de Deus por intermédio de morto, por intermédio de matéria inanimada, madeira, pau, gesso. Olha o que o diabo faz com as pessoas. As pessoas estão vivendo uma mentira em nome de Deus. Os evangélicos, tudo louco, fanático, histéricos, vivendo alucinado em nome de Deus, uma fé desequilibrada, sem razão. É um bocado de movimento dentro desses ambientes chamados igreja. O povo caindo, rodando, pulando, gritando. O povo acreditando que está vendo anjo, que está vendo isso. Olha quantas alucinações. O povo vivendo desequilibrado. Eu vou decretar, vai ter dinheiro na minha conta. Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma casa. Olha a fé que esse povo está vivendo. Escravizado dentro de sacrifício religioso. Buscando a bênção de Deus através de cerimonial. De ritual de culto, de campanha, de pacto, de voto. Olha o que o diabo faz com esse povo, irmão. Tem pessoas que, por causa da sua vida fanática religiosa, deixa de falar com familiares, se afasta de outros, despreza a família, não dá importância em casa, não quer saber da vida conjugal, porque a mente dele foi colocado que ele tem que viver para Deus. Aonde? Dentro das igrejas, subjugado aos trabalhos, recebendo os fardos de servidão, como se aquilo fosse obra de Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Olha como o diabo tem prendido esse povo, irmão. A religião, seja qual for ela, é uma das principais ciladas de Satanás para prender a humanidade e levar a humanidade a continuar no caminho da maldição. Porque isso não é ensinado por Jesus, irmão. Os líderes religiosos, todos eles, todos. Ah, irmão Wellington, e os pastores? Pastor, papa, padre, ancião, querubim, serafim, apóstolo, sacerdote, é tanto título, né? E a gente não vai ver isso. A gente não vai ver essas autoridades sendo colocadas por Jesus para o povo se submeter a eles. Primeiro, que Jesus não estabeleceu um sistema de igreja eclesiásticos, com autoridade eclesiástica, com um ambiente místico, para o povo viver os rituais. Olha, não. Você tem que crer em Jesus, mas tem que ir para a igreja ser batizado. Tem que estar numa igreja tomando ceia. Tem que estar numa igreja dando dízimo. Tem que estar numa igreja guardando o sábado. Tem que estar numa igreja servindo. Eu pergunto, examina, irmão. Os 4 evangelhos. Examina, irmão. As cartas apostólicas. Para que tu vá buscar ver aonde é que tem Jesus ou os apóstolos ensinando isso que você está aprendendo dentro da tua igreja, a viver como um meio de fé em Deus, de santificar a tua vida a Deus, de consagrar a tua vida a Deus, de devotar a tua vida a Deus, de ser de Deus. Aonde Jesus ou os apóstolos ensinaram isso que você está vivendo, aprendendo, escravizando a tua vida dentro da igreja? Aonde foi ensinado isso? Por Jesus ou pelos apóstolos? Jesus nunca ensinou a ninguém dar dízimo como ato de gratidão a Deus, como reconhecimento da graça de Deus. Devolver o que Deus me dá, Deus não pede. Quem está pedindo é o teu líder. Tu está pensando que está dando para Deus. Coitado de tu que está aí como negócio dele.
Meu irmão, deixa de ser incrédulo. Crê na palavra. Esse é o problema do religioso. O coração dele está duro para a palavra. Ele não quer saber nem o que Jesus ensinou. Ele está preocupado com a sua vida cauterizada, alienado a viver o que ensinam os líderes deles, dentro das igrejas deles. Vai examinar, irmão. Errais por não examinar as Escrituras. Aonde Jesus te orientou, te ordenou a dar dízimo. Aonde os apóstolos ensinaram os irmãos, ordenaram os irmãos a dar dízimo. Aonde? Quem ensina isso é o teu líder. Distorcendo o texto, dando interpretação errada, aplicando o texto fora do contexto, falsificando a palavra de Deus porque são ministros de Satanás, estão a serviço do reino das trevas, pregando a mentira, falsificando e deturpando a verdade do Evangelho. Todos esses pastores que pregam dízimo, pregam a igreja como santuário, como lugar onde Deus está, como casa de Deus, todos eles são filhos do diabo. Que prega guardar o sábado, que prega tomar ceia, senão não tem comunhão com a igreja. Eu pergunto, aonde Jesus ordenou alguém tomar ceia? Não vem trazer aquela ceia que Jesus tomou com os apóstolos, não. Tem nada a ver de ordenança para a igreja cumprir o ritual que, primeiro, esse que vocês vivem dentro das igrejas de vocês, tem nada a ver com a ceia que Jesus tomou com os apóstolos. A ceia ali foi um momento de alimentação. Não foi um ritual religioso. Não vem com esse texto, não. Porque você só engana os teus discípulos, que está aí alienado, com a mente cauterizada, vivendo a tua mentira aí, dentro da tua igreja. Aonde Jesus ordenou tomar ceia? Aonde os apóstolos ordenou tomar ceia? Não vem trazer 1 Coríntios 11, não. Paulo não está dando ordenação ali, não. Paulo não está colocando aqui como doutrina, não. E aquilo ali não é ceia de igreja. Primeiro, aprenda, ali não é a igreja que os irmãos estavam. Os irmãos ali da ceia que Paulo fala, em 1 Coríntios, capítulo 11, não estava dentro de igreja, não era tudo de igreja. Era um momento de alimentação, que eles estavam reunidos no ambiente que eles estavam. Não era um lugar eclesiástico, igreja, templo, não. Não vem com essa mentira, não. Vocês só podem falsificar esses dois textos para continuar com essa mentira. E não vão ter base. Não tem base para sustentar isso na verdade. Por isso que vocês usam a mentira para manipular eles, que estão aí, no meio de vocês servindo. E vocês sobre eles, usando de autoridade como se fosse o mediador de Deus para esse povo. Mostra, irmãos. Examina. Vai buscar o conhecimento de Cristo. Aonde Jesus ensinou alguém a ir para algum templo, santuário, casa de Deus, adorar, buscar e servir a Deus? Me mostra, irmão. Dentro do exame das Escrituras, os 4 evangelhos e as cartas apostólicas, é a partir daí. A igreja tem que ser prudente a se conduzir pela doutrina de Cristo, a partir dos 4 evangelhos e as cartas apostólicas, onde os apóstolos vão disseminar a doutrina entre os irmãos, a doutrina de Cristo. E dentro da doutrina que Jesus deu e que os apóstolos ministraram, aonde é que tu vai mostrar, aonde é que tem esse ensino que tu vive, de templo, casa de Deus, santuário, dá 10%, tomar ceia, guardar sábado, viver escravizado em culto de manhã, de tarde e de noite, fazer a obra de Deus, ir para a casa de Deus. Aonde é que tem alguma dessas orientações que vocês hoje vivem, orientados por esses falsos mestres, dentro dos 4 evangelhos e das cartas apostólicas? Aonde tem Pedro, Paulo ou João, os principais apóstolos que pregaram o evangelho? Aonde eles estão ensinando alguém a dar dízimo? Mostra aqui. Nem pastor Ailton, nem pastor Ziel Gomes, nem R.R. Soares, nem Macedo, nem Valdomiro, nem Silas Malafaia,
nem Ailton, nem nenhum desses pastores que estão com os grandes ministérios hoje no nosso país, arrastando milhares e milhões de multidões, se colocando como um homem de Deus. Nenhum desses vai ter sustentação na verdade do Evangelho para essa mentira que eles pregam. É a partir daí que a gente vai ver que esses homens que dizem que é de Deus não são de Deus, porque eles vivem pregando a mentira e desfazendo da verdade. Porque se fossem de Deus, se mantinha fiel à verdade, ao Evangelho, à doutrina de Cristo, não a doutrina que eles formulam na igreja deles. Eles são fiéis, não é a doutrina de Cristo, é a doutrina que eles formulam na igreja deles. É aí que eles são fiéis. Escraviza vocês a ser fiel, não é a Cristo pela doutrina de Cristo, é a eles pela igreja da doutrina deles. E vocês, vão continuar? Será que você, depois de ouvir isso, para te iluminar, para te esclarecer, tu vai continuar ainda escravo, sendo negócio de homem, vivendo alienado, dentro de anátema, vivendo sacrifício de tolo, consagrando tua vida e o teu viver à instituição religiosa, na direção do homem, preso por Satanás? Será que depois de ouvir a verdade tu não vai crer para ser liberto? Será que tu não vai se converter? Não sou eu que faço. Eu estou só te advertindo. A convenção é você que tem que se converter. O Espírito Santo, ele convence. Convencer não é converter ninguém. Ele faz você conhecer a verdade. Ele leva você ao entendimento dessa verdade para você ver a mentira. Agora, depois de você ter o entendimento da verdade e escolher permanecer na mentira, acabou. É a tua escolha. Não tem outro caminho. Não tem outro destino. É condenação. Acabou. Vai andar perdido achando que está salvo. Vai andar na mentira pensando que está na verdade de Deus. Separado de Deus, pensando que está vivendo com Deus. Morto, pensando que está vivo com Deus. Indo a juízo, pensando que está indo para a salvação. É isso que vai acontecer. Não tem outro meio não, irmão. O diabo. Eu estou falando dele, desse ser perverso, que os auxiliares deles, os demônios, os espíritos enganadores, estão a serviço do reino das trevas, onde ele é o príncipe desse reino. Satanás, ele trabalha na humanidade de uma forma sutil, astuta, ciladas, que se você não estiver buscando iluminar a tua mente com a palavra, tu nunca vai perceber a ação do diabo. Quantas vidas na terra destruídas por Satanás? E estão percebendo, e estão pensando que estão na bênção de Deus. Quantas pessoas mortas com o nome de que vive, adorando a Deus em vão, vivendo uma fé reprovada por Deus, dentro das igrejas da religião, pensando que estão servindo a Deus. E o diabo se andando no meio desse povo, aonde estão lá, venerando e glorificando não a Deus, mas a Satanás, que estabeleceu o seu trono, que é a cadeira que os homens sentam, a cadeira de soberano. É o trono de Satanás, essa cadeira de soberano, que os homens estão lá, como autoridade de Deus para o povo. Nessa cadeira, quem está é Satanás. Através desse instrumento que ele está usando, esse homem, que se coloca nessa posição de soberano entre o povo, é o diabo. Porque no meio da igreja de Cristo, ninguém tem cadeira de grande, ninguém tem cadeira de autoridade, ninguém tem cadeira de soberano. No meio da igreja de Cristo, só um que está sentado no trono. Não é líder, não é pastor, nem papa, nem padre. É o próprio Jesus. E a igreja reverencia Ele, adora Ele, se curva a Ele, segue a Ele, obedece a Ele, se submete a Ele, é fiel a Ele. Não é a igreja, nem pastor de igreja. É a Jesus, é a Jesus. Eu não vou para nenhuma igreja me dirigir naquele altar
que dizem que é o altar onde Deus está, através do homem, ali é um altar pagão, irmão. Aquilo ali é um altar pagão. Jamais eu vou voltar a minha adoração a Deus, mediando ela pelo altar da igreja, onde está o homem lá se colocando como mediador. Jamais. Isso é paganismo. Isso me desvia da fé. Isso me tira da adoração a Deus. Minha vida a Deus é em Jesus, não é a igreja. Minha adoração a Deus não é através de altar, de púlpito dentro da igreja. Todo mundo ali dirigido naquele púlpito. Quem está naquele púlpito? É Jesus, é mentira. É mentira. Os profetas, os cantores, os pregadores, os pastores, os artistas que vão dar testemunho, que vão falar coisas com coisas, que não tem evangelho, que a palavra não é prioridade, a palavra não é a que motiva o povo. O que motiva o povo ir para essas igrejas está na sua oração, lá naqueles púlpitos, naqueles altares que dizem que Deus está ali. Quem está ali é Satanás, oferecendo satisfação, entretenimento, atividade, apresentações para o povo, e o povo distraído de Deus, dentro desses ambientes malditos, vivendo paganismo através daquele altar que diz que é o altar santo, onde o homem está lá sentado na cadeira de soberano e os seus auxiliares lá, e o povo embaixo, vivendo esse paganismo na mediação desses líderes. O que motiva o povo a ir para essas igrejas? Quem vai pregar hoje? Qual é o testemunho? Quem é o pastor que vem? Qual é o grupo? Hoje, qual é a festividade? Qual é isso? O povo quer atração. O povo quer entretenimento. O povo quer viver suas atividades sociais, religiosas, na conveniência da vida religiosa, dentro dos seus ambientes. Ambientes esses que Deus não está presente. Eita, muito poder, muita manifestação. O irmão gritou, o irmão caiu, o irmão profetizou, o irmão decretou, o irmão revelou, tudo por Satanás. A igreja de Deus não se reúne para isso. A única coisa que motiva o povo de Deus a reunir-se é a palavra, é a busca do conhecimento, é a busca do entendimento, é aprender, é a doutrina, é a instrução, é a correção, para que o crente seja perfeitamente instruído para uma vida verdadeira, inteligentemente com Deus, para uma vida firme, para uma vida consciente, para uma vida lúcida, sóbria, com entendimento, dentro do conhecimento da palavra, que vai ser ministrada para instruí-lo, para dar crescimento. Não, mas hoje é o culto do avivamento. Eu pergunto, irmão, sabe mesmo? Me respondam aí, por favor. Aonde vocês aprenderam isso com Jesus? Aonde vocês vê o apóstolo fazendo culto de avivamento? Olha quantas novidades enxertaram no Evangelho. Olha quantas coisas o povo enxerta no Evangelho para tirar o cristão da vida com Deus, no entendimento do Evangelho, e levar ele a apostatar da fé, sendo guiado por essas instruções de demônio. Hoje em dia, o culto tem que ter um título, porque senão o povo não vem. E tem que botar um título que agrade o povo. Vamos lá. Hoje o culto é a campanha da vitória. Eita, eu vou para o culto hoje, que eu vou buscar a minha vitória. Aí você tem que fazer 7 semanas, viu? Para alcançar a tua vitória. Olha que evangelho anátema que o povo está vivendo como se fosse para Deus. Reuniões, congregações que Deus está enojando. Deus está rejeitando. Olha as reuniões hoje desse povo que diz que está adorando a Deus. Vamos lá. Ponto de restauração. O que é isso, hein? O que é isso? Culto de avivamento. Me explica aí, você que coloca isso. Ei, você que se coloca como pastor. O que é culto de avivamento? Qual a finalidade? Avivar em quê? O que é avivar? O que é avivamento? Aonde você vai ver isso? Ensinado por Jesus, pelos apóstolos. Esses cultos de avivamento. Culto de revelação, irmão. Olha que paganismo. Olha que estratégia do diabo para tirar o povo da palavra. Porque a igreja de Cristo
ela tem que se reunir para receber a revelação de Deus escrita, que já está revelada no Evangelho. Agora, olha a estratégia do diabo. Ele criou esse movimento de revelação, porque o povo despreza a revelação da palavra e vai buscar os profetas, que traz profecia, que traz revelação, tudo usado por Satanás, porque tudo que eles ministram é contrário ao Evangelho. E todo esse propósito é para desviar o povo, distrair o povo do Evangelho de Cristo. Não, eu vou para o culto da revelação, ó, o culto de profecia. Hoje Deus vai entregar, vai revelar, vai ter profecia, culto profético, culto de revelação, encontro de vasos. Meu irmão, me diz uma coisa aqui, vem cá. Esses termos é usado por esse movimento anátema chamado pentecostal. Esse movimento foi trazido e criado no nosso país, que destruiu muitos da verdade do Evangelho, foi trazido por essa doutrina de demônios chamada pentecostal, onde levou o povo a se embriagar, perder o equilíbrio, a noção, a razão, perder a lucidez, viver um culto de bagunça, de baderna, onde a palavra não tem prioridade, o povo não está disposto a ouvir a palavra. Nesses cultos chamados culto pentecostal, é coisa do diabo, irmão. Eu pergunto a você, aonde você vai encontrar essa doutrina pentecostal na Bíblia? Não tem. É tudo criado pelo homem, agora só que eles pegam a palavra, eles sabem manipular, usam o texto fora do contexto, para o povo pensar que estão vivendo na direção da Bíblia, e só que não, porque o diabo ele é estratégico em falsificar a palavra, manipular a palavra. Ele usa a palavra. Aprendam isso. Então a pergunta é, irmãos, aonde é que tu vê alguma direção na Bíblia, por Jesus ou pelos os apóstolos, ensinando alguém a viver culto de visão, culto de revelação, culto profético, campanha da marcha, campanha da vitória, quebra de maldição, campanha disso, campanha daquilo? Você pode ver, todas essas igrejas, todo dia, toda semana, tem uma campanha, tem um culto diferente, tem um título para o culto, porque isso é comércio, irmão. Isso é para atrair você, isso é para fazer você ir para os cultos, porque o que eles querem é os cultos sendo movimentados por pessoas para render na oferta, no dízimo, que é uma mentira do diabo. E outra coisa, aqui você aprende. Aqui não tem blá blá blá, não. Eu pergunto, todo culto que se tem, tira a oferta. Aonde tu viste os apóstolos fazendo isso? Aí eu pergunto, qual é a base bíblica que esses pastores que colocam isso têm para se apoiar, para dizer que é bíblico? Qual é a base bíblica que esses pastores têm para colocar esses cultos de avivamento, culto de campanha, culto de pacto, culto de jejum? Qual é a base bíblica que esses pastores têm para dizer ao povo que tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado, tem que ser batizado numa igreja por eles, senão não faz parte do reino de Deus, não recebe remissão de pecado, ó. Tem que ser pelo batismo que eles fazem, como se eles tivessem autoridade para inserir você no corpo de Cristo, para conduzir você ao reino de Deus, para conceder a você salvação. Eles colocam isso como que se eles tivessem autoridade. Jesus não deu isso para o homem. Isso só depende de Cristo. Não é pelos rituais que nenhum homem faça. Você já viu a soberba, a prepotência e a arrogância desses pastores sobre o povo que está ali, escravizado por eles? Eles se colocam tão autoritários para o povo. Ó, o cara, a mãe do cara, o pai do cara, não cobra tanto dele como o pastor da igreja dele. E tem uns que é fingido, tá? Um jeitinho de manso, de amor. Isso é só balela. Deixa de dar o dízimo e sai da igreja dele. Vê se ele vai ter esse amor contigo. Vê se ele vai te procurar. Vê se ele vai viver verdadeiramente o amor de Deus. Porque o amor de Deus não é
por interesse. O amor de Deus nos leva a se doar pelo próximo, a padecer no lugar do próximo. Vai ver qual é o amor desses pastores. Ele quer que você se doe para ele. Jamais ele vai se doar por você. Eles dizem que sofrem por você, né? Ah, eu também queria esse sofrimento. Quero não. Esse sofrimento que leva a maldição. Se tiver sentado numa cadeira de rei, dentro de uma instituição igreja, isso é sofrimento? É? Receber todo mês 200 mil reais na conta, é sofrimento? É? Ter o povo servindo a ele, tudo é de graça na igreja dele, ele não paga nada, isso é sofrimento? É? Tá exercendo de autoridade e domínio sobre o povo escravizado sob o domínio dele, isso é sofrimento? É? Vai aprender com Jesus o que é sofrimento. O verdadeiro pastor que dá a vida pelas ovelhas. Não é esses pastores que sugam o sangue das ovelhas, come a gordura das ovelhas, tira o último centavo das ovelhas. Como tem pastor ensinando, olhe, se tiver de pagar a luz, não pague não, traga para a igreja. Deixe cortar a luz, mas você tem que trazer os 10%. Para levar para a mão dele. Eles são tão mentirosos que diz que você está levando para Deus. Jesus, ele veio para libertar. Quer viver nessa mentira, escravo, negócio de homem. Não há nada, vivam. Porém, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem deixar de crer, que deixe. Porém, o importante é pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Porque o juízo vai ser pela palavra que foi pregada. Tem que ser pregada a verdade. Para no dia do juízo, ninguém ter desculpa, porque Deus não tomará o culpado por inocente. Ninguém vai ter desculpa diante do tribunal divino. Todos vão ser julgados e condenados justamente. Porque Deus vai dar ao homem o que o homem merece. O salário do homem, a recompensa do homem pelas suas obras, é o que Deus vai dar ao homem no dia do juízo. Porque tudo que o homem merece é o inferno. Pelas suas práticas. Não porque Deus determinou ninguém e condenou ninguém porque ele quis. Outra doutrina de demônios, pregada por esses homens que se dizem de Deus. Sai do meio deles. Vá buscar conhecer a verdade para ser liberto. A verdade está sendo pregada. A mentira também. Mas o Espírito Santo de Deus é ele que convence você ao pecado, à justiça e ao juízo. Ninguém vai ser enganado inocentemente porque não teve oportunidade de ouvir a verdade. Todos são trabalhados por Deus para o conhecimento de Cristo. É o próprio Deus que conduz o homem a Cristo. Agora, se ele vai ou não, é a escolha dele. O Evangelho de Cristo é por onde Deus convida o pecador a receber a sua graça, a receber o seu perdão, a receber a sua salvação. É pelo Evangelho de Cristo. Não é por nenhum meio religioso. Não é por nenhuma vida religiosa. Não é por nenhum ritual, cerimônia ou sacrifício religioso. Salvação é por meio da fé. A fé que vai ser gerada pelo ouvir o Evangelho. Se você ouvir a pregação do Evangelho e crer no que o Evangelho revela e se converter para a sua vida nessa direção, você será salvo. Porque a salvação é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. E aquele que não crê permanece condenado. Mas não é crer em Jesus vivendo tua vida escravizada por igreja. É crer em Jesus e se converter, renunciar, consagrar e devotar a tua vida a Cristo pela palavra dele. Não a igreja, por trabalho de igreja. Amém? Que Deus abençoe. Que esta palavra possa estar trabalhando no teu entendimento, iluminando a tua mente do entendimento, e que você possa estar
sendo trabalhado pelo Espírito Santo, que está te convencendo dessa verdade que tu está ouvindo, está te levando conhecimento, e que você creia. Não endureça o teu coração naquilo que o Espírito Santo está trabalhando no teu interior, mas aceite para ser salvo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.